Olá, crianças! Olá, alunos! Olá, famílias dos alunos do segundo ano. Mais uma aula. Sou a professora Kelly, com vocês para as aulas do material Aprender Sempre. Então, localize no seu material as páginas 14 e 15. Lembre de realizar a leitura olhando lá na página do seu material, né? Use aqui a tela da videoaula para se orientar aonde que é do que a professora está falando. Então, vamos lá. Aula 8. Escrita da legenda. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos escrever a legenda que fará parte do mural de apresentações dos estudantes do segundo ano. 1. Escrita da legenda. Retome o que você considerou importante colocar em sua apresentação. Veja a foto ou desenho que produziu e escreva abaixo a legenda. Então, na aula anterior, vocês fizeram o seu autorretrato. Eu orientei para que fizessem executando alguma ação preferida, que já responderam, num lugar preferido, que já foi respondido lá no começo da nossa sequência didática, tá? Hoje nós vamos concluí-la. Lembraram? Olha lá, era ali que era para ter desenhado seu autorretrato e planejado a escrita da legenda, o que não poderia faltar na escrita da legenda. Vamos lembrar? Então, o autorretrato, ele tinha que ser contextualizado. O que é isso, professora? Você vai desenhar, Era para desenhar você de acordo com as suas preferências, no seu local preferido, comendo sua comida preferida, brincando da sua brincadeira preferida, fazendo o que mais gosta de fazer. Então, não era para desenhar só o seu rostinho, mas tinha que ter um contexto, um lugar, você fazendo alguma coisa, a sua ação preferida, Então, se você desenhou, agora você vai olhar lá para a gente ouvir aqui as dicas na videoaula para você escrever a legenda do seu desenho, da sua foto, ok? E lembrando, essas atividades da sequência didática 1, a proposta era fazer um mural, da turma. Então, vocês vão aprender sobre legenda para, no momento das aulas presenciais, poderem executar essas atividades, Olha lá, no 3, lá daquela página, vocês colocaram, vocês planejaram, vocês anotaram lá o que tinha que ter na legenda. Seu nome, o lugar e a ação que você estava fazendo, O que você estava fazendo? Você estava comendo, estava brincando, estava passeando, ok? Então, lá, a gente anotou, por que tem que ter o nome? Para identificar de quem é aquele desenho, Então, vamos lá, para o 1, que a gente já leu lá, que era retome o que você considerou importante para colocar em sua apresentação, Veja a foto ou desenho que produziu e escreva abaixo a legenda. Então, aqui eu vou colocar alguns tópicos para te orientar na ordem de escrita dessa legenda. Tem que colocar o seu nome, Quem vai ler vai ter que identificar quem é você, tá? Cuidado para não colocar na frase a palavrinha eu. Na sorveteria, comendo meu sorvete preferido, chupando o meu sorvete preferido, tá? Então, não pode colocar a palavrinha eu, você tem que colocar o seu nome para as pessoas identificarem você pelo seu nome, tá? O local, em que lugar que você está, Para a sua legenda do seu autorretrato, que tem que estar em algum lugar, no seu lugar preferido. Lembre de colocar, se o seu nome você vai colocar o seu nome, em que lugar e o que está fazendo. Estou assistindo televisão com minha família. Então, coloca lá, não vai colocar assim, vai colocar o seu nome, Vamos dar um exemplo. Faz de conta que você se chama José. José em casa, na sua casa, Assistindo TV com sua família. Então, assim pode ser. E lembrar, que a legenda, ela lembra, um tipo de texto, são palavras organizadas que transmitem uma mensagem, faz parte do nosso estudo da diversidade textual. E você vai ter que fazer como uma frase, essas informações como uma frase,
Não pode colocar lá, Miguel, sala, casa, assistir, ou TV, né? Tem que montar uma frase. E lembrar também, um dos aspectos, né, da escrita da frase é a pontuação. A presença da vírgula, separando as informações e o ponto final, para concluir, né, as informações que você está falando, que você está colocando naquele texto. Vamos ver alguns exemplos de legenda? Então, eu pesquisando outro dia sobre tipos de vegetação, encontrei nesse site do brasilescola.ol.com.br Brasil os tipos de vegetação. E lendo, né, nesse site, eu vi que tinham esses slides. Slides são várias fotos organizadas. Em alguns sites tem slides, né? Você vai mudando uma por uma. E eu vi essa primeira foto aí, esses cactos. E falei, vamos ver a legenda. Olha lá a legenda, né? Vamos vê-la. O que será que está escrito nessa legenda? Plantas espinhosas e pobres em nutrientes são comuns na vegetação da caatinga. Olha lá a presença do ponto final, presença da letra maiúscula, evidenciando que é uma frase, mostrando para nós características de frase, letra maiúscula no começo, ponto final. E se era sobre tipos de vegetação, saiu informações, né? Caatinga é um tipo de vegetação. Olha outro slide que apareceu, esses pássaros perto aí de uma vegetação aquática. Daí eu fui ler a legenda para saber quem era esse pássaro. O tuiuiu é uma ave típica da região do Pantanal. Novamente a frase, letra maiúscula, ponto final, está falando, né, do tuiuiu. E continuando lá, eu achei uma reportagem, sabe, gente? Fiquei curiosa com essa reportagem que estava lá no Diário do Nordeste. Verdesmares.com.br verso a caipirinha de Tarsila do Amaral bate recorde e é vendida por 535 milhões. Então, eu falei, quero ler essa reportagem. E ao ler essa reportagem sobre essa obra da Tarsila que foi leiloada, né, e vendida aí por um recorde de 575 milhões de reais, tinha essa obra, era a obra. E tinha embaixo da obra, lá na reportagem, a legenda. A obra foi pintada em 1923, quando Tarsila vivia com Oswald de Andrade em Paris. Tá? Também, olha lá, a presença da letra maiúscula, da vírgula. E a foto, né, era do site Tarsila do Amaral Reprodução. Então tem o local, né, que estava em Paris, a data. E também fui pesquisar um pouquinho mais da Tarsila, que é tão importante para a arte do Brasil, né? Ela é uma artista brasileira. E pesquisando, achei lá uma biografia dela no todamatéria.com, tá? Tinha essa foto e do lado o quadro. E tem a legenda explicando o que é, né? O que será que está escrito na legenda? Vamos ler. À esquerda, fotografia de Tarsila. À direita, autorretrato da artista. Então, bateu com o que a gente está vendo, né? A gente está vendo a fotografia e estamos vendo o autorretrato. Ela se olhou e se pintou desta maneira, tá? É o quadro dela que ela pintou, tá joia? E para concluir aí, né, nossas observações de legenda, um quadro muito importante, muito conhecido, com certeza vocês já viram, já trabalharam com ele nas aulas de arte, tá? Desde a educação infantil ele é muito trabalhado, tem desenhos infantis, né, que falam dele. Quem que é? O Abaporu, de 1928, é a obra símbolo do movimento antropofágico. Então aqui está o nome do quadro, a data, né, localizando-se no tempo, ok? E o que é, o que ela significa essa obra, tá joia? Então aí a gente viu alguns exemplos de legenda para você poder elaborar a sua legenda, saber como elaborar uma legenda quando você precisar, né? Utilizar dessa tipologia. E a aula 9 é a revisão da legenda. O que vamos aprender? Sempre que produzimos um texto para compartilhar com outras pessoas, é importante revisar a escrita para verificar a necessidade de alterações que a deixem melhor.
Nessa aula, vamos nos debruçar sobre isso. Então, na página 15 lá, tá lá, leitura e revisão da legenda. Releia a legenda produzida e veja se ela está adequada ao mural de apresentações. Em seguida, siga as orientações da professora. Então, aquilo que eu já falei é uma dica, né? As outras pessoas vão ler, então tem que ter o seu nome. Não pode escrever eu fiz isso, não, é o seu nome. E a revisão de palavras conhecidas. Volte ao texto para revisar a escrita de algumas palavras. Siga as orientações da professora. Então, é importante a gente prestar atenção, né? No como estamos escrevendo, mas às vezes pode acontecer, tá? De trocar alguma letrinha, está escrevendo meio rapidinho, come alguma letrinha, né? Que a gente fala, esquece de colocar, ou troca alguma letra, os sons das letras, né? Na língua portuguesa, tem sons muito parecidos. O S, o Z, o L, o U. Então, o que você vai ter que revisar nessa legenda para que todos entendam, né? Para que não haja interpretações erradas ali ou dúvidas, né? Os fatos descritos, está em evidência o que está aparecendo na imagem? A grafia, verificar erros ortográficos, consultar a professora, consultar os materiais, né? Interpretação. Todos entendem a imagem ao ler a legenda? Então, a pessoa tem que ver, lembra das legendas, das imagens que a gente viu aí hoje na nossa videoaula? Os exemplos, né? A gente via a imagem e ao ler a legenda a gente identificava, a gente comprovava que era aquilo lá mesmo que estava ali naquela imagem, ok? E a aula 10 sobre o mural de apresentações seria a organização final, né? Depois de todo esse processo, iria ser organizado esse mural. Aqui traz algumas dicas, tá? Da apresentação do mural, como vão organizar o mural. Vai ser no corredor, vai ser dentro de uma sala. Terá um título, tem que ter um título, né? Um nome para aquela apresentação, para aquele mural, né? Turminha do 2º ano da professora Maria, né? Alunos do 2º ano, o que gostamos de fazer? Nós do 2º ano mostramos a vocês, né? E a legenda, esse foi nosso assunto na sequência didática 1 do material Aprender Sempre, tá? Vamos acompanhar a leitura? Legenda, texto que acompanha imagem, foto, gravura, mapa, gráfico, etc. Então, nós vimos alguns exemplos de legenda, aprendemos a fazer a legenda, né? A fim de descrevê-la, descrever a imagem, contendo dados importantes da imagem. Então, descrevê-la é contar, né, sobre aquela imagem. E dados importantes, né? O que está importante mostrando naquela imagem, né? Então, não se esqueçam, lembrem-se, se algum dia vocês forem ler alguma reportagem, vocês vão ver legendas e vocês já vão saber se essa legenda, né, como que ela foi estruturada, como que ela foi escrita. Sempre em contato, né, novamente, falando com o seu professor, com a sua professora, pelo grupo do WhatsApp, pelo radar escolar, prestando atenção nas orientações, enviando as devolutivas e se preparem, a sequência didática 2 do material Aprender Sempre está chegando.